A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Bruninha. E na segunda devocional desta semana, nessa terça-feira, trarei algo relacionado à lição 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. O tema de hoje é: O Senhor é quem tem poder para dar a vida e tirá-la, cujo texto base se encontra em 1 Samuel 2:6, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Esse trecho está inserido num contexto em que Ana está glorificando o nome do Senhor, recitando todos os seus atributos e seus feitos após Samuel, o seu milagre, o seu filho que tanto almejou, ter nascido. Ela foi uma prova, ela presenciou o milagre de Deus, onde, segundo a vontade dele, o desejo dele, Samuel nasceu, porque a ventre de Ana, a madre, era fechada, ou seja, ela não poderia reproduzir, ela era infértil, e após um forte clamor ao Senhor, ele permitiu que o ventre dela pudesse gerar um filho. Ele permitiu que a vida surgisse. Então, essa afirmação para Ana é comprovada, é verdadeira comprovadamente. Mas outros exemplos sobre, agora negativamente, da frase que é o que Deus pode tirar a vida, a gente viu na aula passada, na lição 9, de Joás. Ele seguiu os caminhos retos do Senhor, o Senhor muito se agradou dele, eu tenho certeza. Porém, quando o sacerdote que lhe aconselhava, Jeoiada morreu, ele partiu para um caminho que não era reto aos olhos do Senhor. E a partir disso, ele começou a ter uma desvirtuação de valores. Quando ele foi repreendido por Zacarias, filho daquele que o guiou em grande parte de sua vida, no caso de Jeoiada, ele, quando foi repreendido pelos filhos dele, ele simplesmente matou Zacarias, para que a gente possa ver o tamanho estado que ele estava, de falta da misericórdia de Deus, falta do conselho, falta de escutar a Deus. E o Senhor não permitiu que isso passasse em branco. Ele fez com que os próprios servos de Joás o matassem enquanto ele estava na cama. Então eu acredito que, da mesma forma que o Senhor permitiu que a linhagem de Davi fosse continuada ao salvar a vida de Joás, quando ele ainda era um bebê, possuía 1 ano, ele permitiu que a vida dele também fosse tirada após ele fazer o que não era de acordo com os preceitos de Deus. O Senhor tinha o poder para tirar a vida quanto para salvar. Ele salvou a vida de Joás, mas também a tirou no final. Outro exemplo que a gente pode ver está relacionado com a nossa lição 10, que é no sentido não de dar a vida ou tirar, mas sim de abençoar a vida ou amaldiçoar. O Senhor, ele começou a se entristecer com o povo de Israel, e isso a gente consegue ver no capítulo 17 de 2 Reis. Eu vou dar uma lida aqui no versículo 7, que diz assim: E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Ou seja, o povo de Israel começou a idolatrar novamente a outros senhores. Aí, pulando um pouco, tem o versículo 13, que diz assim: E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos ensinei pelo ministério dos meus servos, os profetas.
14. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Ou seja, o povo israelita já estava há tanto tempo no meio pecador por conta dos reis passados também. Inclusive, esse era o reinado de Oséias, que não seguia os caminhos retos do Senhor. Pelo contrário, ele foi um homem impuro, porém ele não foi tão severo quanto os passados, mas mesmo assim ele não seguia os caminhos do Senhor, ele não estava de acordo com o que o Senhor queria, e o povo acabava sendo influenciado diretamente por isso, né? E o povo continuou adorando outros deuses e não deu ouvido à voz do Senhor. O Senhor os alertou, o Senhor falou que ele era para eles deixarem de fazer o que estavam a fazer, de cometer iniquidades, porém eles não deram ouvidos, fizeram ainda pior. Dando prosseguimento ao texto, no versículo 20, diz assim: Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu na mão dos despojadores, até que os tirou de diante de sua presença. Ou seja, depois do Senhor alertar, depois do Senhor correr atrás, ele virou as costas para o povo, ele parou de abençoar, ele retirou sua mão sobre eles, porque o Senhor não vai estar abençoando aqueles que não têm comprometimento com ele. O Senhor é amor, sim, ele nos ama, mas ele também é justiça. Então ele vai agir de acordo com como as pessoas agem com ele. Ou seja, se nós estamos sendo entregues a ele, seguindo os seus caminhos, ele vai nos abençoar fortemente, como disse em 1 Samuel, 1 Samuel, perdão. Como diz nesse texto, ele tem o poder para dar a vida, ele tem o poder para tirar a vida, ou seja, ele é muito poderoso. Então ele vai derramar bênçãos grandiosas sobre nossas vidas. Porém, se não dermos ouvidos ao que ele manda e fizermos coisas que não o agradam, ele também agirá de acordo com isso, ele nos punirá, como foi com o povo no reinado de Oséias. Dessa forma, para melhor entendimento, despojadores, que no caso o Senhor disse que ele o entregou, que a palavra diz aqui que o Senhor entregou o povo de Israel nas mãos desses. Um despojador é aquele que se apropria por meio de violência de objeto ou outro tipo de bem que pertence a outra pessoa. Ou seja, Deus o lançou na mão de pessoas violentas que tomaram o que Israel tinha. Dessa forma, foi um jeito de tirar a vida, tirar a paz daquele povo, porque ele não estava obedecendo. Então, o Senhor, ele tem total controle sobre isso. Quando nós, após vermos esses exemplos, a gente tem que ter em nossa cabeça que nós somos apenas os protagonistas de nossa história. E, de forma alguma, temos como interferir naquilo que foi premeditado, aquilo que foi escrito pelo autor de nossas vidas, que é o Senhor. Não tem como a gente mudar o que o Senhor escreveu por nós. Vai acontecer da forma que ele premeditou. Porém, o que a gente tem é vivenciar aquilo que o Senhor diz que a gente deve fazer. Ou seja, ele dá um roteiro para nós, enquanto protagonistas. Porém, é de nosso dever segui-lo ou não. E se nós não seguirmos de acordo com as vontades de Deus, de acordo com os seus conselhos, iremos ter consequências dolorosas. Mas se seguirmos de acordo com as consequências, se nós seguirmos de acordo com os desejos divinos, nossas consequências serão positivas. Dessa forma, temos que ter em mente, somos protagonistas, não somos autores, não temos controle sobre nossa vida. Aquele que tem todo o poder é o Senhor Deus, e apenas Ele. Fiquem na paz.